Olá, boa noite. Hoje é um dia de muita alegria. Nós estamos fechando um ciclo dos saberes fonoaudiológicos aqui na Roda de Saberes com 2 S's. Eu sou Clícia Gouveia, fonoaudióloga, xantaloterapeuta e psicomotricista. E hoje é um dia de muita alegria para mim, porque hoje é o dia do fonoaudiólogo. Chegamos, enfim, ao dia 9 de dezembro. Para quem está chegando agora na Roda de Saberes e não pôde nos acompanhar todos esses dias, desde o dia 1º de dezembro, onde nós estamos falando sobre as especialidades da fonoaudiologia e temos várias lives gravadas lá na Roda de Saberes com 2 S's, vocês podem conferir. E também informar que cada live fala sobre uma especialidade. E por que falar da fonoaudiologia no dia 9 de dezembro? O dia do fonoaudiólogo, ele iniciou, ele foi demarcado no dia 9 de dezembro, porque em 1981 nós obtivemos o reconhecimento da fonoaudiologia como curso superior pelo Ministério da Educação no nosso país. Então nós, fonoaudiólogos, temos a grata alegria de comemorarmos no dia 9 o nosso dia. E hoje fechamos o ciclo de Roda de Saberes fonoaudiológicos com a doutora fonoaudióloga Viviane Marques, que vem nos falar sobre a especialidade fonoaudiologia hospitalar, que é o fonoaudiólogo que trabalha, como o nome diz, em ambiente hospitalar. Então, estou aqui com o currículo maravilhoso da doutora Viviane Marques. E vou aqui comentar para vocês. Doutora Viviane Marques, ela é doutora em psicanálise, saúde e sociedade com formação em neuromodulação. Ela é mestre em fonoaudiologia, neurofisiologista, ela é coordenadora da pós-graduação em fonoaudiologia neurofuncional da FINAMA, docente da graduação de fonoaudiologia da Universidade Veiga de Almeida, docente no mestrado na Unirio, no programa de HIV/AIDS, docente no curso de fototerapia na formação de eletrofonoterapia, também da FINAMA, presidente do projeto Terceira Idade Saudável e diretora da Fonovim. Estou vendo aqui várias colegas entrando e boa noite, Camila, linda. Tem família aqui no meio, gente. Thaís Gomes 99. A doutora Viviane já está por aqui. E a mestre Daniele Câmara, boa noite. Vamos chamar a doutora Viviane para a gente não perder tempo em compartilhar esse aprendizado maravilhoso. Gente, desde já vou avisando que eu tenho uma tosse recorrente de um pós-Covid. Então, poder amenizar. Estou chamando a doutora Viviane. Vou ver se ela aceita o nosso convite. Já aceitou, já tá com a gente. Hello! Olha ela aí! Maravilha! Você aqui conosco. Deixa eu acertar aqui melhor, para te ver melhor. Tudo bom? Eu também, e você? Olha, eu tô ótima aqui no Nordeste, né? Eu tô em Recife, Pernambuco. Recife, estou residindo aqui em Recife e a doutora Viviane está no Rio de Janeiro. Tô nada, tô em Minas, filha. Você está em Minas? Olha só a vida como Mudei para Minas, amor. Passei a vida toda, né? Mais de 20 anos no Rio. Mas com a pandemia, eu vim para Minas, aquela coisa de vou passar uns dias lá para tirar a criança de apartamento, né? Que o vizinho já estava reclamando dos meus filhos. Aí eu vou para Minas. E aí eu resolvi vir e
quando a universidade foi ficando online, os cursos foram ficando online, e aí a gente ficou muito tempo online, e eu comecei a trabalhar no centro de reabilitação aqui do lado, neurológico, tem aqui. E aí eu, na hora de voltar, quando voltou, eu falei, olha, não vou voltar, não. Olha, eu não vou voltar. Tudo Aí eu online, falei, tudo não, online, então, por eu que não que eu vou quero voltar, voltar. não Eu é? falei, não quero voltar. E aí aí eu cheguei até a pedir demissão da universidade, olha a loucura. E, mas aí eles, Olha, como é que deixou 40% das disciplinas serem virtualizadas, né? Então eu consegui ficar com as virtualizadas e vou no Rio, 2 aulas práticas, faço uma semaninha lá e meto o pé de fora pra mim. Então, vida mudou. essa vida, nada como essa vida É acadêmica isso corrida, aí. não Deixa eu é? ver se eu consigo posicionar o celular Eu e melhor. Viviane, Tá um pouco distante, né? não, mas você se Melhorou, né? aproximou agora, Deixa eu melhorou. Eu ia pôr. solicitar isso, eu ia solicitar isso a você, para você trazer um pouquinho a câmera para você. Eu acho que ela estava virada mais para cima, e agora ficou melhor. Ficou melhor. Assim, isso. Eu e Viviane, nós fomos colegas É de mestrado, não é, verdade. A gente Viviane? tá No Rio vendo de essa Janeiro. carinha? Peraí, deixa eu ver se posiciona aqui. Muita coisa E aí, nesse. Eu tive que mudar toda a minha. Eu tive que mudar todo o meu escritório, porque eu tive um problema na coluna, né? E aí agora tem um telão gigante. Aí as coisas andaram mudando aqui a minha estrutura. Eu tive que mudar inteirinha em função da minha coluna. Então, tá dando certo aqui. Deixa eu ver. Ficou bom? aí ficou Melhorou, bom, não mexe né? mais. Pronto, ficou Eita, perfeito. peraí. Perfeito. Olha, prazer muito grande ter você aqui, viu, querida? A gente poder relembrar nossa época de mestranda, Ficou, não né? é? Aí ficou bom. E ficou. E ter você semeando aqui na Roda de Saberes. A Roda de Saberes é um projeto meu pessoal, né? Que tem várias etapas, mas os saberes fonoaudiológicos eu quis trazer as colegas que falam sobre diferentes especialidades para comemorar a nossa profissão e colegas que participaram e participam dessa minha vida profissional. Então, assim, você é a única colega que está vindo do mestrado e está fazendo esse fechamento Que hoje no honra. nosso dia. Parabéns para todas as Nossa, que colegas honra fechar no fonoaudiólogas que dia estão do entrando aqui. fono. E eu, geralmente, eu não aceito muito live, justamente por isso, porque eu acho que as coisas não se encaixam, não sei o quê, eu não abro live, né? Eu sou aquela professora mais tradicional, né? E, e aí eu fico meio desconcertada, às vezes, nas lives. Mas aí você fez um convite tão carinhoso, eu falei que não, essa live eu vou ter que participar. Lindo, obrigada, obrigada, amiga. E olha, eu acho que eu pedeio bem. Eu vou fazendo as perguntas, você vai ficando bem à vontade. A ideia é realmente deixar esse seu saber, que nós sabemos que você tem muita coisa para compartilhar, para que a gente possa, a Roda de Saberes, ser um veículo de informação para as pessoas que Ai, precisam hoje, no seu caso, da fonoaudiologia hospitalar e não sabem o que é, né? E também para informação da nossa profissão, né, nesse dia tão grande. Né, vou dando boa noite aqui a todos que estão chegando: Thaís Gomes, Ana Lourdes, Lorena Lima, Érica Lisiari Fono, Alessandra Dores, Borelli Luciana, Cecília Baldi, Ibo Cursos, Ana Mendonça, o Jaque Castro Ferreira, Fono Andréia, Lília Iomar, fonoaudióloga Laísa, Marise Pérez, terapeuta, Karine Yasmin, Cláudia Ferioche, Sandra Petit, Isadora Costa, Delinha Barros, tanta gente aqui Tânia, conosco. Manuela colocou que está no intervalo na aula de a neuro. Tânia, a Manuela. A Manuela E é da Manuela minha turma guardou. de Olá, neurofuncional, que hoje está rolando aula
na pós-graduação em neurofuncional, né, com a professora Débora Salles. Ela está dando um módulo de tratamento das alterações neurológicas de fala e linguagem. E aí, tá no intervalo, ela fugiu pra cá, né? A Sâmia foi me orientando a de mestrado. Então, vamos... Tá aí. E é uma amiga que querida de muitos anos. Eu quero aproveitar, então, que ela está aí nesse intervalo e para que você possa contar sobre a sua história, né? Por que você escolheu a fonoaudiologia, assim, brevemente, para a gente poder adentrar na fonoaudiologia hospitalar, já que hoje é o dia do fonoaudiólogo. Por que você escolheu a fonoaudiologia? Eu vou contar para os senhores. Eu fazia teatro. Eu, com 13, 14 anos, eu gravava comercial, eu fazia teatro e eu fiz parte de algumas peças. Eu amo teatro, né? Eu fiz parte de algumas peças. E eu entrei para uma companhia de teatro, eu entrei para uma companhia de teatro e fui viajar. E minha mãe deixou, na época, com 16, 17 anos, né? Véspera de prestar vestibular, eu ia fazer arte cênica. Ela deixou eu viajar com a companhia de teatro. E aí eu vi que a vida deles era muito difícil. Era muito difícil, assim, sabe? É muito legal o teatro, mas não é uma vida estruturada. Eu via que tinha lugares que a gente chegava, a casa estava cheia, então eles ficavam tranquilos e tal. E teve lugares que eu vi que a gente se apresentou para conseguir pagar parte do teatro, porque não tinha muita gente, entendeu? E eu percebi, assim, como era difícil para eles viverem do teatro. Eu falei, gente, não quero isso pra minha vida. Não quero passar essa dificuldade. E aí eu fui estudar, o que eu podia fazer. E aí eu pensei, aí eu vi a fono, como a fonoaudiologia trabalha com atores e com teatro e tal. E aí eu prestei vestibular para fonoaudiologia, pensando nisso, tá? E depois... Seria que a área da... que é a especialidade Exatamente. da voz, uma live que a gente já tem. Mas eu entrei para a faculdade, eu fiquei na primeira matéria que me apaixonei foi neuroanatomia. É a matéria que eu mais amo, assim, fato. E aí eu me apaixonei por neuro, por anatomia e depois por hospitalar, por disfagia. E aí eu não... E a voz, eu amo voz, mas a voz, o ator, a voz, o cantor, eu amo, admiro, todo mundo que trabalha com. Eu sinto falta daquela coisa do teatro que me moveu a adolescência toda, mas eu me encontrei no hospitalar, me encontrei na reabilitação neurológica, não é na neurofuncional. Eu estou muito mais na neurofuncional até do que no hospitalar, mas foram 20 anos de hospital, né? Então, mas nunca mais cheguei perto de um palco. O máximo do palco que eu cheguei foi sendo professora, andando de um lado para o outro. Você foi comprar um palco da educação. Palco da educação, exatamente. Tem tudo a ver com você, tem tudo a ver. Você é expansiva, alegre e leve, né, nesse aprendizado. Por isso nós estamos aqui. Mas, segundo os meus alunos, eu sei imitar todas as doenças neurológicas, ou seja, minha veia artística está em algum lugar aí. Eu imito todas as marchas, todas as falas, todos os tipos de desafio eu sei fazer. Então, o teatro me acrescentou sempre, né? O teatro ajuda na oratória, na respiração. O teatro eu acho que é bom para o ser humano, assim, para muita coisa, para memória, é um super exercício para as pessoas, né? E realmente você soube levar isso de uma forma para levar para a educação, né? Para memorizar, como você falou aí, né? Caracterizar os movimentos, né, dos distúrbios fonoaudiológicos, isso é muito bom. Então, a gente utilizar as nossas aptidões e pegar essas ferramentas na nossa maturidade, uni-las e ser feliz com a profissão que a gente escolheu, é a melhor coisa que tem. Então, falando de profissão, a nossa live é sobre fonoaudiologia hospitalar. Mas, para quem está aqui chegando, informar que a fonoaudiologia hospitalar é uma especialidade que foi reconhecida em março de 2021. Tem pouquíssimo tempo. E ela se confunde com algumas outras especialidades. Então, eu vou lhe perguntar, doutora Viviane Marques,
sobre, assim, o que é fonoaudiologia hospitalar, para quem está aqui não é fonoaudiólogo e está entrando, e eu depois vai assistir essa live, porque a live fica gravada lá no Instagram da Roda de Saberes, @ com 2 S. Qual, assim, o que é fonoaudiologia hospitalar? E eu trouxe algumas outras especialidades reconhecidas que meio que se confundem, para que você possa explicar o que é esse profissional, né? E como é que fica esse diferencial para quem tem as outras especialidades, que é a especialidade de disfagia, a especialidade de fonoaudiologia neurofuncional, gerontologia e motricidade orofacial. O Juntou nosso tudo, pacote, né? O Conselho Federal conseguiu fazer um monte mas de... cada um tem a sua especificidade, não é? Tem muitos anos que eu luto pela especialidade de fono hospitalar. Você sabe, mas eu fiz parte do conselho por 3 anos. Nesse período que eu estava lá, eu tentei, né, que isso se concretizasse. Não consegui, assim, porque você fazer uma especialidade é algo que demanda muito tempo, né? Tem uma parte burocrática, uma parte de estudo muito grande. Mas eu consegui participar, né? Depois como consultora, ajudando no texto, na análise, na construção da especialidade. Então, vamos entender o que é especialidade, o que é especificidade, certo? Eu, para ser fonoaudióloga neurofuncional, né? Porque eu fiz especialização em neurofisiologia, que hoje em dia é a fonoaudiologia neurofuncional, né? Então, eu preciso atuar em disfagia, eu preciso entender várias questões. Só que a fonoaudiologia hospitalar, ela demanda que você entenda do universo do ambiente hospitalar. Não adianta você ser especialista em disfagia, você ser capaz de reabilitar uma disfagia dentro de um ambulatório. E se você passou a vida toda no consultório, no ambulatório, mesmo no home care, se eu te coloco do nada dentro do ambiente hospitalar, dentro de um CTI, em que tem toda uma especificidade de ventilação mecânica, de equipe multidisciplinar, de aparelhagem, de medicação, de coisas que daquele universo você se perde. Não é só, né, você tratar a disfagia, é você estar preparado para atuar em disfagia, mas para atuar naquele universo hospitalar, não é? Então, eu acho até que a gente tem que ter mais especialidades mesmo, como acontece, por exemplo, com a medicina, com a fisioterapia, com outras, não é? Quando abrem vagas de concurso, por exemplo, abre a vaga assim, médico intensivista, médico clínico, né? Para clínica médica, médico. Você entendeu? Então, assim, às vezes o fonoaudiólogo que está atendendo no leito, não é? No leito do ambiente do hospital, ele não tem o perfil intensivista. Entendeu? O intensivista, ele demanda, né, um conhecimento mais aprofundado, não é? De pessoas em estado mais crítico. Um paciente que está numa enfermaria, ele está mais basal. Ele é mais basal, ele é mais estável, né? Vamos falar aqui que a gente tem live, né? Eu estou usando o termo técnico. Então, ele é mais estável, esse paciente que está numa enfermaria, que está em casa. O paciente que chega no seu ambulatório com uma disfagia, ele chegou no seu ambulatório, ele está estável. Não é um paciente que está com risco de queda de saturação, não é um paciente que está com alteração respiratória, com ritmo alterado. Paciente da intensiva, não. Ele está oscilando o tempo todo e você tem que estar atenta a todas aquelas questões, não é? Então, a gente pede essa especificidade. E quando você vai ver fono hospitalar também, aí eu já estou falando aqui, falando de terapia intensiva, a gente está mentalizando os adultos. Gente, o universo hospitalar é gigantesco. Às vezes, dentro do ambiente hospitalar, você vai precisar daquela especializada na neoped. Às vezes, você não consegue pegar uma fono da NEO, da UTI neonatal, e colocar dentro da UTI adulto, porque são trabalhos diferentes. Você entendeu? Eu
trabalhava no todo? Trabalhei, porque eu sou de uma fase em que a gente era obrigada a fazer tudo. A gente era o faz tudo. Então a gente vai aprendendo a fazer tudo aos trancos e barrancos, né? E assim vai. Olha, sempre na terapia intensiva. Você não vai na terapia intensiva para maternidade. Então, assim, são perfis diferentes. O perfil do fonoaudiólogo que fica dentro da maternidade, por exemplo, é um perfil do fonoaudiólogo que está muito mais na orientação, no apoio do aleitamento, né? Na realização de testes, até dentro da maternidade, tem que parar de achar que o cara que faz teste da orelhinha pode fazer aleitamento. Porque são áreas diferentes. Às vezes as pessoas têm conhecimentos diversos. Então, pega o profissional, pega o nome e fala, vai lá e faz. Entendeu? Então, você pega um audiologista, contrata um audiologista para fazer o teste da orelhinha e manda ele fazer teste da linguinha, manda ele fazer orientação de aleitamento. Daqui a pouco fala, ih, não tem criança grávida lá, desce lá para atender. A pessoa é audiologista. Entendeu? E eles, então, assim, a gente precisa batalhar para que as pessoas reconheçam a especificidade. O nosso universo da fonologia é muito gigantesco. Ele é um universo gigantesco e você querer exigir que as pessoas atuem em tudo é um contrassenso. Entendeu? Hoje existe, é interessante as pessoas saberem, quando você fala assim que você é de uma época, que nós somos, né? Porque a fonoaudiologia, a gente tem 41 anos de reconhecimento, só eu tenho 22. Então, as especialidades, elas começaram no ano de 2000. Veio acompanhando isso, né? Então vem acompanhando isso. Você sabe que a minha profissão eu iniciei na UTI neonatal. Eu fiquei 7 anos sem formar, trabalhando na UTI neonatal. Então, a gente começou a atuar em áreas, mas não existia o nome da especialidade, né? Isso é muito bonito e eu me emociono muito feliz hoje de poder estar chamando fonoaudiólogos, especialistas e participar desse histórico, né? Porque eu participo, você participou. Eu acho que quando a sociedade entender que existem as especialidades, existem os especialistas, elas vão procurar a pessoa certa para se tratarem, não vão ficar batendo cabeça por aí. E também, quando as políticas públicas, elas vão ter que olhar e respeitar as especialidades. Se não existem especialidades, não tem como nós sermos incluídos nas políticas públicas. Entendeu? Eu lembro das pessoas falando assim, mas já tem a especialidade de disfagia, para que vai fazer a especialidade de fono hospitalar? Eu ouvi bastante isso. Gente, é uma questão de política pública, você entendeu? Então, assim, não é, já tinha de MO também, não tinha de motricidade orofacial também, disfagia já estava dentro de motricidade orofacial também. Foi interessante ter a de disfagia, não foi? A disfagia não cresceu absurdamente depois que existiu a especialidade? Então, gente, não tem por que brigar quando se amplia. A gente tem que brigar quando se minimiza, quando se quer juntar tudo num balaio só. Aí a gente tem que falar, não, peraí, isso aí tá legal. Agora, quando a gente está ampliando a nossa profissão, a gente tem que dar apoio. E a gente tem que entender, né? A gente tem que entender que as especialidades, elas vão norteando as políticas públicas, os concursos públicos, as vagas dentro dos hospitais. Hoje em dia, os hospitais já pedem fonoaudiólogo hospitalar e eles aceitam. Muitas vezes o especialista em disfagia. Isso é interessante. Né? É interessante a gente pontuar que já tem, né, o fonoaudiólogo hospitalar, tanto nos hospitais particulares quanto nos hospitais públicos, né? Agora, para a gente poder colocar aqui na roda de saberes o que é que esse profissional faz, até para as pessoas poderem divulgar e cada um nos seus locais terem subsídios, né? Vamos explicar um pouquinho, Viviane, qual a diferença de suporte básico de vida e cuidados paliativos? A gente já está aqui quase meia hora já de live, o tempo voa, né? É bem diferente. Duas coisas totalmente diferentes. Então, olha só. Suporte, né, básico de vida, que todo fonoaudiólogo que atua na área de disfagia ou na área
de fonoaudiologia hospitalar, ele é obrigado a ter. A gente coloca o suporte básico de vida junto com os primeiros socorros, só para vocês terem noção. Então, a gente vai atuar no suporte básico, é o quê? É você ter a capacidade de, numa emergência, fazer uma ressuscitação cardíaca, auxiliar numa emergência respiratória, fazer uma aspiração, não é? Ambusar alguém. Então, é você ser capaz de fazer, de atuar numa emergência clínica. Então, por isso que hoje em dia está dentro das nossas resoluções que o fonoaudiólogo que atue nas áreas de disfasia e de fonoaudiologia hospitalar, ele tem o curso de suporte básico de vida e primeiros socorros, né? É porque é esse nome que ele tem. Então, assim, se você atua no home care ou no consultório, se o paciente tem uma parada cardíaca no seu consultório, você é o responsável, você é o vestido de branco, tá? Isso já aconteceu comigo no home care, gente. Quem ressuscitou fui eu. Explica pro pessoal. Então, a parada cardíaca parou o coração de bater. Então, não. Home care não, home care é o pessoal atendimento domiciliar, não é? Eu acho que o home care o pessoal até conhece. É o atendimento domiciliar. Eu atender alguns pacientes que, às vezes, eles não têm condições clínicas de ir para o consultório, mas eles não estão tão graves a ponto de necessitar ficar dentro do ambiente hospitalar, né? E eles estão internados em casa, eles têm uma estrutura dentro de casa. E a gente atende eles em casa. Então, às vezes, a gente acontece de ter intercorrências dentro dentro de um atendimento desse, do domicílio, ou do teu consultório, da tua clínica. Então, a gente precisa ser capaz de auxiliar numa emergência clínica, não é? De ajudar nisso, de chamar. Claro que a gente não vai deixar de chamar o SAMU, não é? Aconteceu há pouco tempo no centro de reabilitação, o paciente não é, teve uma hipotensão arterial, então a gente já colocou ele na maca, chamamos o SAMU e tal, mas a gente vai tomando as providências de cuidado até chegar. Isso é uma evolução. Isso é uma evolução desse curso, né? E os cuidados paliativos é importante. Aí, cuidado paliativo é outro universo. E aí eu vou te dizer que esse é um. As pessoas estão falando muito agora por conta esse é um outro universo. E ele é um universo que já é especialidade, tá? Então, eu acredito que vai sair a fonoaudiologia paliativa em breve, né? Pelo conselho, espero que caminhe, mas a gente já tem reconhecido pelo MEC a especialidade em cuidado paliativo, né? Então, o que é esse cuidado? Não é? As pessoas às vezes confundem achando que a pessoa está morrendo só, tá? Não é só quem está morrendo, são pessoas que elas têm doenças que não são passíveis de cura. Não são passíveis de cura, mas quando você vai morrer? Quando vai acontecer isso? Não é verdade? Então, assim, pode ser que aconteça comigo antes do que com os meus pacientes. Então, nós tornarmos o cuidado o mais confortável possível. Que os dias sejam em que a pessoa, né, ela tem tratamentos em que a gente possa ser tudo amenizado. E amenizado em equipe. Nós, fonoaudiólogos, somos essenciais na equipe, principalmente porque o ser humano, ele dá um valor gigantesco na alimentação. O ser humano ama comer, ama beber, né? E na minha experiência, né, assim, de pessoas com doenças, né, incuráveis, em longo tratamento, às vezes, e algumas de fim de vida, na maioria das vezes elas querem fazer as pazes com as pessoas que elas amam, né? É uma busca delas. Mas se não for essa busca pessoal, essa coisa do emocional, elas querem comer. Os desejos são comida. É Coca-Cola, é McDonald's, é picolé de uva, é não sei o quê.
Parece, eu costumo dizer que, né, eu fiz até o cuidado paliativo de um tio meu, né? E eu falei assim pra ele, você tá parecendo a grávida dos desejos, porque todo dia ele queria um. É aquela coisa de sorver a vida com o prazer da alimentação. Só que às vezes a pessoa tá tão debilitada clinicamente, como era o caso do meu tio, que não tinha mais estômago, tinha estenose no intestino todo, tinha estreitamentos, né? Não tinha condições de comer, ele queria experimentar, ele queria sorver. Era cada coisa que colocava na boca e experienciava aquele prazer. Então, é a gente poder proporcionar o que que você quer, né? Como a gente vai tornar mais leve? A gente conseguiu tornar mais leve, ao invés de ficar no CTI, ele ser internado em casa, ótimo. Então a equipe médica atuou nisso, a equipe de enfermagem estava fazendo hidratação, indo lá, é um trabalho de equipe. O cuidado paliativo não existe sozinho. Tem que ser um trabalho de equipe, né? Então, do cuidado da enfermagem. E aí ele foi para casa, mas o, quase todos ficam nesse querer sentir o prazer da alimentação. E é uma das coisas que nós podemos fornecer e a gente fica ali do lado para dar a segurança para isso, não é? Eu já tive pacientes de eu ter certeza que tinha muito risco de aspiração, tracostomizados e gravíssimos, né? Um dia antes dessa paciente falecer, tadinha, ela tinha tracostomia, já tinha perdido a perna, e ela queria gelé de mocotó. Ai, esse último desejo, gente, pelo amor Eu de adoro. Deus, né? Meu último desejo provavelmente ia ser alguma coisa assim, tipo cerveja, não sei, no pé. O Will querer me dar meu último desejo no hospital. Mas assim, ela queria. Mas você, a bióloga está lá sensível, ela iria fazer uma forma de você fazer a Minha sucção e a deglutição cervejinha, né? Pois é. dessa, Mas dessa aí eu fui e ela queria geleia de mocotó. Eu falei, meu Deus, tudo bem, vamos lá de geleia de mocotó. Então eu dei para ela, eu lembro de ter preparado tudo para fazer aspiração, né? E, nossa, eu acho que o prazer é tão grande da pessoa na hora que ela quer, que ela não teve muita intercorrência naquele dia, ela conseguiu comer, não é? E no dia seguinte ela veio, ó, não foi por isso, né? Foi por pelas outras questões clínicas inúmeras que ela tinha, que ela estava muito debilitada, mas sabe aquela coisa de parece que às vezes é você, eu quero cumprir meu último desejo antes de partir, entendeu? E aí parece simples, né? Uma coisa boba, mas é importante. Quem atua com cuidado paliativo tem essa atuação. Viviane, conta aqui para o pessoal que está aqui o que é disfagia e a diferença de disfagia pediátrica, né, e disfagias neurogênicas. Porque o termo disfagia ele é muito falado, principalmente o paciente que está no hospital, ele ouve, você está com disfagia, precisa dar fono. Você não consegue comer, precisa dar fono. Eu só vou liberar você quando estiver comendo, é preciso dar fono, né? Então a fono virou a fada madrinha que chega para fazer o paciente comer e receber alta. Então o que é isso? O que essa fonoaudióloga hospitalar faz, né? Assim, porque o que acontece? Muitas vezes, às vezes as famílias, isso é importante falar, porque às vezes as famílias falam assim, mas minha mãe estava comendo tudo ontem. Ela estava lá em casa, ela comia tudo. Por que agora ela não pode comer? E aí uma coisa que eu sempre falo, mas a sua mãe, ontem ela estava na sua casa e hoje ela está no hospital. Hoje ela está diferente do que ela estava ontem. Sim, porque você consegue entender que hoje ela não está igual clinicamente o que ela estava ontem. E que por ela ser idosa, às vezes, ela estava comendo e ela já, de repente, fazia um pigarro, engolia muitas vezes, tinha algumas dificuldadezinhas, que eram dificuldades que ela ia se adaptando e foi comendo. E como ela tá fraquinha, debilitada, né? Molinha, com febre, ela chega aqui, os músculos já não estão funcionando tão bem, então ela não está conseguindo engolir agora. Mas isso não significa que não vai conseguir engolir daqui a pouco. Uma coisa que eu sempre falo, às vezes, para os filhos. E
posso falar o mesmo para os pais, né? Em relação à disfagia pediátrica. Então, disfagia é a dificuldade de alimentação, falando de uma forma simplista. Mas disfagia não é só você não conseguir comer, é você ter qualquer tipo de dificuldade de comer. É você deixar de ter prazer de se alimentar. É você não conseguir, por exemplo, gerenciar a sua saliva, não é? Então, a disfagia, ela envolve mais do que segurança na alimentação. É segurança, é eficácia na nutrição, é conforto na deglutição, certo? É o tempo que você ingere. Às vezes você fica 1 hora o paciente comendo. 1 hora, gente, não é um tempo adequado para comer. Porque você gasta mais energia do que você ingere. Isso acontece muitas vezes com as crianças pequenas, né? Então, qual que é a diferença de uma disfagia? Você perguntou, disfagia pediátrica e uma disfagia neurogênica. A disfagia pediátrica, ela caracteriza só o grupo, tá? O grupo são crianças, né? São crianças que apresentam a dificuldade de deglutição. Só que essa dificuldade, ela sempre vai ter que ter alguma causa. Porque disfagia não é uma doença, disfagia é um sintoma. É um sintoma de quê? De uma doença congênita, é de uma doença neurológica, é de um AVC, é de uma debilidade clínica, não é? Então, qual o sintoma, né? Então, qual a patologia de base que gerou esse sintoma? Então, quando a gente fala de disfagia neurogênica, é a mais presente, por quê? Porque quase todas as doenças neurológicas, elas apresentam como sintoma disfagia. É muito prevalente. Gente, engolir esse, ó, são 30 músculos envolvidos, 6 pares de nervos cranianos. Você demanda um controle neurofisiológico imenso. Então, por isso que as doenças neurológicas, se você tem uma alteração neurológica lá no sistema nervoso central, né? A gente apresenta dificuldades. E às vezes não foi aqui, às vezes foi nos nervos que controlam os músculos, não é? Às vezes foi na química, na conversa entre os neurônios que controlam os músculos. Então, são diferentes as causas. E é importante a gente conhecer a causa. Porque se eu não conhecer a patologia, como que eu vou tratar do sintoma? Né? Então, às vezes você vai ter pacientes que vão ter disfagia simplesmente porque tomaram medicação. Tem remédios que promovem disfagia. Entendeu? Às vezes você corta aquele remédio e a pessoa se equilibra novamente. Então, a gente chama de disfagia iatrogênica, né? Está relacionada com a medicação. Então, os tipos de disfagia são variados. O importante é a gente entender qual a causa, qual a fisiopatologia, qual a doença, porque nem toda doença pode ser tratada da mesma forma. A gente tem que respeitar as particularidades. E a gente tem que perceber que dificuldade de alimentação elas podem acontecer desde o bebezinho ao idoso. O idoso é o que a gente mais ouve falar em relação à disfagia. É muito mais prevalente nele, não é? Por quê? Porque tem mais doenças oportunistas, já viveu mais, tem a musculatura, né, gente? Ó, a gente a gravidade vai caindo, a musculatura vai perdendo força, vai sendo substituída por tecido de gordura, não é? Então, a gente vai reduzindo, não é? A nossa capacidade vital, às vezes a nossa percepção gustativa, né? Às vezes a pessoa fumou muito, bebeu muito, os nossos hábitos vão interferir lá na frente, não é? Mas nos bebês também pode acontecer, principalmente os que sofreram alguma intercorrência ou que têm alguma doença, certo? Então, o grupo, quando você fala assim, disfagia, né?
do idoso, presbifagia, não é? Disfagia pediátrica, isso caracteriza o grupo que você está atendendo aquele sintoma. E acho importante a gente colocar também qual a atuação do fonoaudiólogo hospitalar nos acidentes vasculares cerebrais. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque quase 80% dos pacientes pós um AVC têm, pelo menos nas primeiras 48 horas, sintomas de dificuldade de evolução. Principalmente perda de sensibilidade na laringe. Então, para vocês terem noção, existe uma resolução do Ministério da Saúde que dispõe sobre os serviços que atendem pós-AVC. E eles dizem que os serviços que atendem pós-AVC, eles têm obrigatoriamente que ter fonoaudiólogo, um fonoaudiólogo a cada 10 leitos, tá? Porque a incidência é muito grande. Se você não cuida dessa questão, se você não cuida dessa questão logo de início, você tende a pessoa a ter uma intercorrência com a alimentação, de broncoaspirar, e às vezes um acidente vascular que podia ser mais simples de ser tratado, ou um AVC, né, transitório, como aconteceu agora com o Didi, né, que a pessoa se recupera integralmente, ela leva uma internação mais grave, tá? Por quê? Porque ele estava sem percepção, sem reflexos. A gente tem reflexo de tosse para proteção das nossas vias aéreas, não é? Então, o paciente, a pessoa que acabou de ter um AVC, a tosse dela fica muito fraquinha ou some. Ela pode perder a tosse, que é a sua defesa. Então, se entra comida ali na via respiratória dela, ela não está nem percebendo. Só que isso no pulmão, daqui a pouco ela começa, e aí vai ser entubada e vai passar 15, 20 dias de CTI. Se sair, né, gente? Então, o AVC, a incidência é altíssima. Por isso que todo paciente pós-AVC, principalmente nas primeiras horas, dentro da emergência, preferencialmente, antes de ser liberada a dieta, tem que ser avaliado pelo fonoaudiólogo. Muito boa essa sua pontuação, é porque as pessoas não têm noção. E o Covid? Qual a sua experiência do Covid? O que o Covid trouxe para a atuação do fonoaudiólogo hospitalar e o que o Covid trouxe de sintomas pós-Covid? Praticamente todos os pacientes, né, que ficaram internados graves, eles ficaram com disfagia. São vários os fatores. Primeiro que o Covid, ele é uma doença oportunista, não só do sistema respiratório, mas do sistema neurológico, né? Então, a gente ainda está estudando os reflexos de desdobramentos desses sintomas, né? Então, às vezes você teve Covid lá atrás e ainda está tendo sintoma aqui agora, né? Então, o Covid realmente tem essas complicações, mas o que aconteceu que fez com que tivesse uma massa de pessoas com disfagia logo no início daquela gravidade toda da pandemia, eram as intubações. Porque a pessoa era entubada, né? Que é quando você coloca um tubo que fica no meio da laringe e fica no ventilador. A intubação por si só, ela já é associada com um aumento de risco para a disfagia. A ventilação mecânica também já é associada com aumento de risco para a disfagia. E ainda a gente veio acrescido do que levou isso tudo a Covid, que foi uma doença que realmente ela debilita clinicamente as pessoas em diversos aspectos, né? Então, realmente a incidência é muito grande. Eu não fiz um estudo específico sobre isso, mas teve um grupo de São Paulo que fez, né? E eles tiveram quase 80% dos pacientes internados da UTI com disfagia. Então, que mostra, né, a necessidade. Então, a gente teve aí a disfagia e depois o pós-Covid, para mim, foi uma chuva nos consultórios de anosmia e de diursia. O que é isso? Anosmia, perda de olfato, digeusia, perda de gustação. Por
que o olfato e a gustação interferem na deglutição, para engolir, Vivi? Porque, gente, o olfato, ele não tá aqui só pra gente sentir cheirinho de perfume, não, tá? Ele tá aqui para nos defender, pra gente sentir o cheiro dos alimentos e desencadear nas nossas glândulas salivares a produção de saliva, não é? Liberar suco gástrico no teu estômago. O olfato tá aqui para avisar, olha, se a comida não tá boa, não come. É defesa. Ele faz parte do sistema. A gente chama isso de fase antecipatória da deglutição. Você sentir cheiros. E a gustação é essencial para a percepção dos alimentos. Eu tive paciente que ele não sabia dizer. Se colocasse uma linguiça redonda na boca dele e uma banana amassada, ele não sabia dizer o que ele tinha na boca. Se era redondo, se era amassado, se era linguiça, se era banana. Então, ele não sabia, ele não tinha percepção, não tinha percepção, ele não sabia mover a musculatura, porque ele não sentiu o que estava dentro da boca dele. Como que a pessoa come assim, sem sentir? O problema não é... o dele, eu falei que foi pior para mim no pós-Covid, porque o dele foi só o não sentir o sabor. O dele foi não perceber onde estava o alimento na boca. Ou seja, ele teve um comprometimento um pouco maior do que a maior parte das pessoas, né? Então, isso gerou no pós-internação, não é? O prolongar dos tratamentos e que é um outro perfil, às vezes, de paciente. É totalmente diferente do que está dentro do hospital. O hospital é crítico, é grave. A sua preocupação em salvar a vida dele, em não deixar ele aspirar. Esse paciente, também, claro, você não quer que ele aspire, mas você precisa que ele prepare os alimentos, que ele perceba os alimentos, que ele consiga engolir o suficiente para se nutrir adequadamente. Então, são perfis diferentes, dependendo de onde ele esteja internado, né? Viviane, estou pensando aqui em tantas áreas que existem do fono hospitalar. Né? Tem também os traqueostomizados, que as pessoas não sabem que o fonoaudiólogo atua. Né? Você tem uma vivência muito, com né? Tô até aqui com meu boneco de traqueostomia aqui, ó, agora. Você sabe que eu tenho os bonecos aqui, ó. Aqui na traqueostomia, tá, gente? Então, o que é a tracostomia para quem não conhece, tá vendo? A tracostomia, quando você tem qualquer dificuldade respiratória mais grave, você não consegue, né, respirar via nasal, via oral, não é? E você não tá ventilando o teu pulmão direito, aí se opta por abrir aqui na traqueia e passar a tracostomia, que é essa cânula aqui. Não é? Então, passa essa cânula aqui e vai. O paciente consegue ser ventilado melhor por aqui e muitas vezes vai ser acoplado aqui a ventilação mecânica. Nós, fonoaudiólogos, a gente atua muito nas traqueostomias. Primeiro, para ajudar na decanulação, para ajudar a retirar, não é? Para evitar que esse paciente aspire. Isso faz parte do universo do fonoaudiólogo hospitalar, do universo do fonoaudiólogo neurofuncional. Na internação hospitalar ou na clínica, a gente atua, né, paciente traqueostomizado. Mas é muito importante que a gente trabalhe com a adaptação de válvulas de fala, tá? Então, é muito bacana quando a gente consegue adaptar as válvulas de fala e possibilita que esse paciente fale. Porque pense o seguinte, quando você abre aqui, a voz ela é produzida na laringe, em cima. Então, se o ar ele entra abaixo e sai abaixo, você não tem produção de voz. Você não tem como ter produção de voz. Você não tem ar nessa região. Então, você fica com o espaço todo sem ar. Esse espaço com ar era importante também para proteger durante a alimentação. Aí você não tem. Então, você altera a sua fisiologia. Isso ventila, isso salva no momento crítico, salva. Mas é mais difícil da gente se adequar. E você não fala. Muitos pacientes que eles chegam, às vezes aconteceu um acidente, não sabe. Quando eles saem de uma sedação, eles
se veem na traqueostomia, eles ficam desesperados. Eles ficam assim, Tem que se eles ficam comunicar, né? desesperados. Que é a Tipo nossa assim, eu vou base. voltar a falar. A pergunta deles é, eu vou voltar a falar, porque eles não sabem o que aconteceu. E isso aqui não é impeditivo, né? Depois que a gente tira, vai. E quando a gente adapta a válvula de fala, que mesmo nesse processo de traqueostomia ainda, que mostra que o quadro respiratório ainda é mais complicado, você consegue que o paciente fale, que ele se comunique. E fora que a válvula de fala melhora o quadro do paciente muito mais rapidamente, ele decanula, ele tira a cânula mais fácil, ele reduz as secreções, não é? Então, traz outra qualidade de vida, não é? Só para vocês terem noção, a válvula de fala, ela foi desenvolvida por um paciente, tá? Ele foi desenvolvida por duas pessoas, por um paciente, que era um Muir, e pela doutora pneumologista dele, que era a doutora Passe, que gerou a válvula de Passe-Muir. O Muir, ele tinha distrofia muscular. E ele sabia, né, pela evolução do quadro dele, que ele ia acabar ficando traqueostomizado. E ele não queria ficar sem falar de jeito nenhum. Ele não queria ficar sem a comunicação, sem a fala. E ele é engenheiro. Ele era engenheiro, né? Ele já faleceu, mas ele era engenheiro. E ele desenvolveu a válvula de fala. Eu acho que eu não estou com ela bem aqui à mão para te mostrar. É uma pecinha muito simples, sabe? Coisa de engenharia mesmo, né? E ele desenvolveu a válvula de fala, que é uma pecinha que você tem uma gretinha aqui na frente, uma membrana. Então, ela permite que o ar entre. E na hora de sair, como tem a gretinha fechando, não sai. Aí o ar sobe e a pessoa consegue falar, né? E os últimos 5 anos de vida dele foi indo em congressos para mostrar a válvula, porque ele queria que as pessoas também tivessem a possibilidade, em caso de uma doença crônica, de falarem, né? Eles queriam que tivesse. Então é muito legal, assim, sempre que eu vou dar aula de válvula de fala, eu conto a história dele, porque eu acho, assim, incrível. Não é? Ele não pensou só nele, né? Ele levou para várias outras pessoas. Uma pessoa realmente. E tá aí, né? E tá aí Exatamente. perpetuando, que isso que é interessante. Ah, tem uma outra área que o fonoaudiólogo, hospitalar atua. Quem não é fonoaudiólogo que está assistindo a live deve estar assim assustado. Se, gente, quanta coisa que o fonoaudiólogo faz dentro do hospital, né? Agora, uma ideia é deixar o saber aqui está maravilhoso. A gente está com 10 minutos para dar 9 horas, mas a gente pode antecipar um pouquinho. Na verdade, eu nunca adentrei tanto, não. Mas eu nem sei até quanto tempo que pode aqui, mas eu pensei em fazer uns 70 minutos de live, mas eu acho que a gente vai conseguir. Uma área que o fonoaudiólogo atua são as avaliações, os exames, não é, Viviane? O Ai, fonoaudiólogo gente, os exames explica são para o pessoal lindos! aqui, Os exames são explica para o lindos! pessoal aqui Eu exames, tive o prazer de, né, enquanto estava no hospital, de fazer, né, um serviço de videofluoroscopia. E os exames, eles são ótimos porque eles são objetivos, não é? Não existe só o exame de videofluoroscopia, né? Tem vários outros para a gente falar, mas assim, só para vocês terem noção, eu vou colocar um desses exames aqui para vocês verem, que tô aqui à mão, né? Ó, coloquei aqui esse aqui é o meu canal no YouTube, hein, gente? Depois se inscrevam lá. Então, só para vocês verem aqui, esse é um exame, tá vendo? Ó, a pessoa engole e ó o que vai acontecer aqui. Aspira. Não era para entrar aqui, era para passar tudo lá atrás, né? Se a gente for olhar uma pessoa engolindo normal, não é? Tá vendo? Tem todos esses vídeos aqui, ó. Se a gente for olhar uma pessoa engolindo normal, as pessoas poderem estar ó, aí. tá vendo? É o meu site, fonovinho.com.br, e aqui é o canal Fonovinho, tá? Ó, tá vendo? Isso aqui é uma pessoa engolindo normalmente, ó. Você coloca o alimento, olha lá como é que engole, né? Aquela outra que eu mostrei pra vocês, vocês viram, ó, saiu da outra vez, saiu tudo pela frente, né? Então,
é uma pessoa que tem uma alteração grande. Então, a gente pode fazer esse exame, não é? Ele é muito interessante, principalmente por algumas especificidades. Isso a gente chama esse exame, não é um exame que todo mundo tem que fazer. É um exame complementar, tá? O exame de videofluoroscopia, ele é um exame complementar, mas ele é um exame que às vezes ele vai ser decisivo, principalmente naqueles tratamentos difíceis, naqueles tratamentos que a gente precisa ter uma tomada clínica diferenciada, não é? Eu fazia muito também para pesquisa, né? Você sabe que eu dou aula no mestrado de AIDS, não é? Lá da Unirio. E no mestrado de AIDS a gente fez, por exemplo, o perfil de declutição dos pacientes com AIDS idosos. Então, a gente fez 40 avaliações de videofluoroscopia nos pacientes idosos. Então, para pesquisa, é um exame ótimo, porque ele é objetivo, tem a imagem, consegue fazer as medições. Mas fato é que a avaliação clínica do fonoaudiólogo, ela é soberana. Né? A gente não tem uma grande diferença na nossa avaliação clínica do que a gente encontra na imagem. Mas para algumas questões específicas é muito interessante, é muito importante, ajuda bastante na visualização, até para o entendimento da equipe médica, é muito importante, não é? Isso é um exame muito importante, é bom que os hospitais tenham, né? E é o fonoaudiólogo que faz, junto com um radiologista. Lá no hospital a gente fazia sempre a fono, a médica da gastro, tá? Da gastrologia, que não é tão comum, né? Mas a gente fazia juntas, porque eu fazia a avaliação da deglutição e ela já aproveitava e fazia avaliação de esôfago do restante. Então a gente já fazia tudo, né? E sempre tinha um radiologista conosco também. Então, era completo o exame, assim. Mas é, 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 é muito interessante que tem esse exame. Mas tem outros exames também que estão dentro dos hospitais, né? Que o otorrino faz, a VED tem outros exames também. Tem um exame que a gente pode levar, que é o Deglutition, né? Da Rosane Sampaio, que é um exame mais fácil de levar, né? Então, que ele se baseia na ausculta e a gente consegue gravar os sons da deglutição, depois analisar no software no computador, né, para ver se teve aspiração ou não. Mas essa é uma área grande também. Tem fonos que só atuam aí. Tem fonos que só vão atuar, por exemplo, fazendo eletromiografia, né, que é a checagem dos músculos. Então, mas não é todo hospital tem uma estrutura para fazer isso. Lá no hospital universitário a gente conseguia. É. Outra área que o fonoaudiólogo atua são com os Ah, queimados, é. né? Essa parte eu confesso que eu não tenho muita experiência. A pessoa ideal Ai, para falar de queimados é a professora Rosemary Pontes. Não sei se você conhece a Rose, ou então a Paula Toledo em não. São Paulo. São duas pessoas assim, que eu considero demais, né, na área de queimados. Mas a Rose é uma pessoa incrível, ela deu aula para mim. Eu coordenei a pós-graduação em plano hospitalar por 12 anos, né? Então, ela deu aula para mim os 12 anos de queimados, traumas de parto. E ela se especializou em queimados mesmo, ela trabalhava no centro de terapia de queimados. Não é? Então, o paciente queimado, ele precisa mexer, manipular a musculatura. E, gente, por pior que pareça, queimados na face, principalmente nessa região, são crianças, viu? A incidência de criança trepar no fogão e virar a panela no rosto e gerar uma disfunção de alimentação por impossibilidade de mobilidade. Então, é um trabalho muito lindo, é um trabalho muito difícil de ser realizado, porque você trabalha com pessoas com muita dor, que você tem que mexer, você tem que mexer
aquela pele que a pessoa tá assim, ó. Só que se você deixar ela assim, ela vai cicatrizar grudada. Você não, você tem que esticar, você tem que alongar, você tem que mexer. Então, ai, meu Deus. Aí eu falo assim, olha, eu tenho coração para um monte de coisa, mas para trabalhar com queimado eu não tenho, porque eu acho que eu ia chorar junto com o paciente. O fonoaudiólogo hospitalar atua com um sofrimento que vai além, que também é da família, não é? E essa que é a gestão, né, como um todo. E falando de gestão... Essa parte eu gosto também. Né, o fonoaudiólogo hospitalar, e como eu sei disso, a gente está chegando aqui com 9 horas já de live, né? Eu botei o azulzinho aqui, o meu roxozinho aqui, tá caindo o meu roxo aqui, gente, para poder comemorar o final da roda colorida. Me veio aqui a pergunta da gestão hospitalar, que as pessoas ficam assim, o que é isso? A gestão está envolvida nas políticas públicas, né? E está envolvida também nesse impacto da redução das comorbidades e dos óbitos e dos custos que isso tem, né? O fonoaudiólogo, quando ele intervém, ele reduz o tempo também de internação. Então, conta um pouquinho para o pessoal aqui. Então, a gente já está... essa é a conversa com o gestor. Um gestor, ele tem que entender para um ambiente hospitalar, qualquer que seja, que ele tem um fonoaudiólogo ali, não é custo, porque ele vai gerar um retorno muito maior do que ele vai gastar com o fonoaudiólogo. Porque existe uma coisa dentro do ambiente hospitalar que se chama indicadores hospitalares. Os principais indicadores hospitalares, o que vem a ser um indicador hospitalar? Por exemplo, o que meu plano de saúde aceita o Albert Einstein e o outro não só aceita o Bangu Dor, entendeu? Por quê? O que acontece, né? Então, porque todo hospital, para os planos, eles passam por um processo de acreditação. Claro que o plano que a pessoa pagou muito mais, ela vai ter um hospital que tem mais recursos, concorda? Que tenha melhores dados. E aí vem a acreditação, vem os indicadores hospitalares. Os principais indicadores hospitalares são tempo de internação, né? Então, o fonoaudiólogo reduz o tempo de internação, porque um paciente com disfagia, ele fica, em média, o dobro internado do que os pacientes sem disfagia, isso é um dado, tá? Você reduz comorbidades, ou seja, outras doenças associadas, não é? Principalmente a pneumonia aspirativa. Então, a disfagia, uma das preocupações principais dentro do ambiente hospitalar é em te gerar uma pneumonia que te interne e que te deixe mais grave, mais tempo internado ali por causa disso. Uma pneumonia aspirativa, ela aumenta o índice de óbito. O índice de óbito é outro indicador. Se o hospital tem um índice de óbito alto por broncoaspiração, ele não serve. Ele vai pegar os piores planos do planeta. Ou seja, ou ele tem fono, ou ele vai ter o pior plano, certo? E aí aquilo, o pior plano, não é a remuneração da fono, é a remuneração do médico, do centro cirúrgico, é a remuneração da interal, de tudo que envolve, certo? Então, a gente está dentro do ambiente hospitalar, ele é importante porque você reduz mortes, você reduz agravamentos de quadros clínicos, você reduz tempo de internação, você dá altas mais rápidas e seguras. E um outro indicador importante é a satisfação do cliente. E aí a gente tinha conversado que o ser humano é muito relacionado com a comida. E que é péssimo quando fala, seu pai não pode comer, seu filho não pode comer mais, põe um caninho aí na barriga e vai para casa sem comer. A pessoa vai te... Todos saltam, né? Por isso que eu falei para vocês que eu falo pro filho às vezes, olha, mas aqui ontem a sua mãe estava na sua casa, agora ela está aqui. Então a gente ali para explicar isso para esse familiar e mostrar que aconteceu isso, ela tá diferente, mas eu estou aqui para que ela volte a ser como ela estava lá antes. Isso traz o quê? A satisfação do
cliente, que é um outro indicador hospitalar importante e que vai gerar uma receita maior para o hospital. Então, ele pagar uma equipe de fono não é custo, é investimento, tá? Quando eu trabalhei no Ser Leblon, na OS, sabe como é que é a OS, né? Vai trocando cada hora de organização. E aí eu entrei e eu fiz o quê? Eu como gestora, eu fazia a coleta de dados, não só porque é necessário para o hospital, mas para eu aferir a eficiência da minha equipe, quando que eu tirei de som, quando eu tirei a sonda, qual foi a evolução, qual foi o tempo médio de evolução, qual foi a minha produção de pacientes, quem foi a fono que produziu mais, quem foi a fono que produziu menos, não é? Então, essas coisas eu sempre fiz, gente, tá? Porque isso é importante, a gente tem que aferir o trabalho da nossa equipe, quando você se responsabiliza por uma equipe. E aí, baseado nesses dados todos que eu tinha, eu fiz o cálculo de quanto que eles iam gastar sem o nosso serviço. E eu falei assim, olha, vocês vão gastar só com dieta integral, com alimentação artificial, para vocês entenderem o que é uma dieta integral, é alimentação artificial. Quando o paciente não pode comer pela boca, passa um caninho pelo nariz e come essa dieta especial, certo? Eu falei, vocês vão gastar em média R$ 35.000 sem serviço de fono. E aí eu fiz esses dados todos, coloquei tudo no papel, fiz os gráficos e entreguei para eles, né? E eles cortaram o nosso serviço. Lembro da secretária de saúde da época, que ela falou, para que precisa de fono no hospital? Quem precisa falar no CTI? Tipo, filha, sabe de nada. Sabe, olha, você quer ser secretária de saúde, o mínimo que você tem que fazer é estudar, sabe? Pelo amor de Deus, né? Então, tenho vontade de esganar esse povo quando fala uma besteira dessa. Mas aí, aí o que aconteceu? Ela falou, não importa, se esses dados dela forem verdadeiros, depois a gente traz de volta. E assim foi, cortou, aumentou o índice de óbitos. No primeiro mês sem a gente, não tinha tido nenhum caso de óbito por broncoaspiração nos 4 meses que nós estivemos. Eita. Acho que virou. Na setinha que vira. Viviane? Acho que a live... Acho que Viviane travou, gente. Viviane, vou pedir para você sair e entrar novamente. Acho que travou. Alguma coisa aconteceu com a internet dela lá. Bom, gente, eu queria me despedir com a Viviane, né? Mas, ó, ela saiu, Viviane saiu. Eu ia falar exatamente isso, para ela, a gente poder chamar ela mais novamente. Deixa eu colocar aqui, Viviane. Vou chamar ela mais uma vez, gente. Estou convidando Viviane. Se ela entra. Gente, Viviane deve estar tendo algum problema. Bom, isso acontece porque a gente está ao vivo, né? Já chamei, vou tentar chamar ela novamente. Eu já chamei, ela deve ter aceitado, ó, nem aparece mais Viviane para eu poder chamá-la. Gente, isso acontece, estamos ao vivo, mas a última pergunta que eu tinha para falar sobre Viviane era exatamente essa parte da gestão. E ó, ela não está conseguindo participar, está colocando aqui. Mas eu tenho uma alegria enorme. Já já ela deve estar... Ou ela está conseguindo nos ouvir, ou não está, ou isso fica gravado para depois ela possa ouvir. A gente já está aqui com 9 horas e 10 minutos.
Então, tivemos 70 minutos de live. Doutora Viviane Marques é uma fonoaudióloga hospitalar que deixou registrado aqui na Roda de Saberes, com 2 S's, essa especialidade ímpar que é da fonoaudiologia. Nesse dia que eu trouxe aqui para a gente cantar parabéns para todos os fonoaudiólogos, assoprar com vocês a vela do aprendizado dessa roda de saberes, das especialidades, que elas venham iluminar a todos nós, profissionais de comunicação. Parabéns a todos os fonoaudiólogos do nosso país, pelos 41 anos de reconhecimento da nossa profissão, e que nós possamos, cada um, em seu lugar, nos municípios, estados e federações, atuar diretamente com a gestão da fonoaudiologia, semeando e fazendo a nossa profissão crescer cientificamente. Tá certo, pessoal?